Boa tarde, senhores e senhoras. É bom, a gente vai seguir um sumário, né? Eu vou fazer aqui a apresentação do instrutor, ele apresentou, mas eu vou ter que me apresentar novamente aí. Conceito de Hardware, né? Seguindo na sequência procedimento pós-instalação, política de utilização do serviço de rede, registro de eventos, túnel do kernel e case de segurança da informação, que é a rotina do profissional de segurança da informação. Bom, aqui tem alguns dados sobre a minha formação. Eu trabalhei entre 2008 a 2015 no Exército, onde eu fui chefe da seção de informática e aonde pude fazer vários cases na área de software livre e implantar essa parte também de segurança da informação. Atualmente eu trabalho na EBSER, que é uma empresa brasileira de serviço hospitalar, no Hospital Universitário de Dourados, Mato Grosso do Sul. Pessoal, vamos falar sobre hardening. Hardening, o que seria hardening? Hardening são ajustes finos, alguns ajustes que a gente faz para quê? Qual o intuito? São barreiras que a gente vai colocando para dificultar uma possível invasão. A primeira coisa que eu falo para vocês no início da palestra não existe sistema 100% seguro. Então, quem vende que fala que está 100% seguro, né, pode ser que um ataque dos mais simples demora dias, meses, anos, uma hora vai dar certo. Então, o que a gente procura fazer aqui é simplesmente dificultar. Essas três palavras, segurança, risco e flexibilidade, observem. Então, quanto maior a gente tiver uma flexibilidade, o que vai acontecer? A nossa segurança vai ficar comprometida. E também vamos ter o quê? Um maior risco. Isso aqui no começo, pessoal, da palestra, o que acontece? Existem situações, né, em empresa, em órgãos, quando você está implantando ou um hardware nos servidores, ou uma política de segurança da informação, você tem que estar bem atrelado com o quê? Com a parte, no caso de uma empresa, da diretoria da empresa, tem que ter o apoio, né? Então, muitas das falhas aqui ocorrem no seguinte, por exemplo, você vai, hardeniza o seu servidor, né? E aí o que acontece? Uma pessoa acima, por exemplo, um gerente, né, alguém acima de você, vai lá e fala, libera um acesso. Não, esse acesso está muito complexo, vamos diminuir um pouco a segurança, libera para mim tal porta, libera para mim tal acesso, o SSH está complicado assim. Então você acaba o quê? Infelizmente, se você está numa empresa privada, você acaba fazendo. Mas, pessoal, quem está nessa situação, é só uma questão também de você o quê? Documentar. Né? Você documenta. Você também não pode falar não lá para o diretor ou para quem você está prestando um trabalho, mas você precisa o quê? Se resguardar, por quê? Se você é responsável pela parte de segurança, né, tudo que acontecer nessa área vai o quê? Você vai ser penalizado, mesmo se você está recebendo uma ordem superior. Pessoal, esse procedimento pós-instalação, você pegou, instalou um servidor de produção, está na nuvem, todo mundo está acessando, perfeito. Só que o que você fez? Você pegou, fez uma instalação básica, aquela instalação lá, que todo mundo numa partição, né, não teve nenhuma preocupação, porta SSH está na porta default, que é 22, né? Então, se você fez isso, existe uma sequência aqui
nos slides, que tem como você o quê? Hardenizar. A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que se preocupar quando a gente vai montar um servidor é você estabelecer quais programas são necessários ou não naquele servidor. Por exemplo, servidor em produção, o correto ele é o quê? Em modo texto. Instalação básica, texto, sem modo gráfico, né? Já dá uma melhorada aí na situação. Mas aí, se você fez isso, existe ali, ó, para você fazer, tanto no Debian como no Red Hat, você elencar os programas que foram instalados e depois você consegue o quê? Deixar apenas o que você quer. Existem alguns programas, pessoal, que, num caso de invasão, se ele estiver instalado, vai facilitar ao máximo o invasor. Por exemplo, Lynx, wget, netcat e o hping. Então, esses são alguns softwares que não pode estar num servidor de produção. Aí, se você me falar, olha, mas eu estou acessando, eu quero usar o Lynx. Não, se você é o sysadmin, você quer usar, você instala, mas depois você pode também o quê? Remover, né? Mas esses programas aí, no servidor, ele podem trazer, num ataque, prejuízo ao seu ambiente. Um outro procedimento que a gente faz numa pós-instalação é verificar arquivos com permissão de Switchbit nos servidores. Se vocês me perguntarem, mas isso aí vem, se você instalou, vai estar. É configurado desse jeito. Então, ele é o quê? Ele permite que um binário possa ser executado, por exemplo, pelo root, seja executado por qualquer usuário do sistema. Isso aí facilita muito. Por exemplo, o PSWD é um comando que você pode deixar, né? E como é que você executa isso aí? Tem esse comando find, você monta uma lista e você depois checa quais comandos você quer liberar ou não. Pessoal, reparem que a sequência é assim, parece não, mas é tipo uma receita de bolo. É o básico. Isso que vocês estão vendo aqui é o básico que num servidor de produção que hoje está na nuvem, você precisa se preocupar. Utilização do sudo, né? O sudo ele é muito eficiente. Por quê? Às vezes você tem um servidor que tem vários, vamos dizer, você tem um servidor, está lá, você é responsável pela infra, a empresa é de desenvolvimento, então vai ter os analistas de desenvolvimento acessando o seu servidor, né? E nem sempre é preciso o quê? Você deixar eles com acesso root, né? Então você pode usar do sudo para você liberar o acesso para eles. Por exemplo, ali naquele exemplo 1, eu tenho um usuário teste, que ele pode usar o quê? Ele pode usar o comando ifconfig, um iptables, só que naquele exemplo 1, ele ainda vai pedir a senha. Então, ou seja, não vai ser qualquer usuário que vai ter a sua senha do root. Já no exemplo 2, você liberou acesso a um usuário que não vai precisar digitar a senha do root. Você vai liberar comandos simples, como o /bin, um reboot, um route para desligar. Só que, pessoal, olha só, é só você parametrizar o que você quer liberar ou não. E aquele outro ali é se você tem mais, se você quer delegar alguma coisa para um outro usuário na rede, né? Por exemplo, ali o usuário teste agora, ele vai poder trocar a senha de todos os usuários, com exceção da senha do usuário root. Tá? Então, esse procedimento pós-instalação, ele tem esse objetivo.
Pessoal, aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer também. Nós temos uma variável chamada timeout. É aquele que se logou no servidor, aí saiu, foi tomar um café, ou está no intervalo e deixou o servidor logado. Então, se você configurar essa variável, automaticamente ele faz um logoff. Então, você já fica mais tranquilo. Existe também um programa, pessoal, chamado Veloc. Só que o Veloc você tem que tomar um cuidado com ele. Por exemplo, se você executar o Veloc com o usuário root, somente o usuário root vai poder liberar todos os shells. Então, se você está lá, o seu usuário, você é vamos supor lá, estou falando desenvolvedor, porque eu sou de infra. Mas aí você saiu, antes de você sair, você pode usar esse programa, o veloc-a, ele vai bloquear a sua tela e somente você vai conseguir acessar depois. Uma outra coisa aqui também, pessoal, é você tentar bloquear o login do root, não permitir que o login do root nos terminais de texto. Existem alguns modos para você fazer, né? Um que é o mais, vamos dizer assim, o Chuck Norris, você vai ter que entrar no vim/etc ou security lá e comentar as linhas que você vai conseguir fazer essa inibição do login do usuário root. Lembrando que hoje, atualmente, acho que a maioria das distros não permite o login com o usuário root, já por segurança. Uma outra coisa também que você pode fazer é determinar a data de expiração para contas de usuário. Na área privada, né, é interessante, acho que em todas as áreas é interessante, porque existe um fluxo grande de pessoas trabalhando, né, e você precisa determinar essa expiração de contas de usuário. Por exemplo, você vai lá dizer que você também pode, nessa parte aqui, você pode determinar também política de senhas, que ele troque a senha, como a gente faz no ambiente lá do Windows, né? Então isso aí também a gente pode fazer. Esse aqui, pessoal, é uma outra coisa que a gente tem que se preocupar, que a gente às vezes não se preocupa, mas que atualmente, pelo menos nas pós-instalações, já vem a maioria já como falso, ou seja, o usuário não tem BES, mas você tem que dar uma olhada no seu arquivo, o PSWD, e verificar quais usuários têm shell válidos ou não. Né? Então, aí você vai ficar lá, mas eu preciso fazer isso sempre. Você pode fazer um script, tem script para isso, que vai lá, checa e deixa falso, você só não esquece de deixar o seu usuário, o do root, né, com BES. E o outro processo ali, uma otimização, você iria naquele arquivo, que é o add userconf, e você seta a variável já para /bin/falso. O que ele vai fazer ali? Ele vai fazer com que todo usuário que for criado no sistema, ele já venha como default, como /bin/falso. Então, a primeira vez, você tem que ter essa preocupação de pegar, olhar o arquivo. Tem muito script aí que faz isso aí. E tirar o shell válido dos usuários. Limitação do comando su. Pessoal, a gente viu no slide anterior, uma camada boa de segurança é você utilizar o sudo. O sudo, o que ele faz? Você pode ter 10, 15 usuários no seu servidor lá que acessam ele. Mas somente vai se logar como root quem está no grupo que está lá descrito no sudo. Por exemplo, normalmente é o ADM ou o sudo, então você precisa adicionar o usuário no sudo para que ele se transforme em root. Então isso já é uma camada boa de segurança. Uma outra possibilidade que você tem para fazer é o comando su. O comando su, olha ali o que ele faz ali. Ele vai lá no etc pandesu, adiciona lá um grupo administradores
E o que vai acontecer? Depois, para você ter acesso ao log, ele vai naquele outro arquivo lá, você vai descomentar aquele sulog file, vai dar um toast que cria um arquivo. E aí o que acontece? Somente os usuários que estiverem no grupo administradores poderão se transformar em root. Tá? Então, isso aqui, pessoal, pode parecer, vamos dizer assim, são coisas simples, mas só que muitos servidores que estão aí não seguem essa parte de segurança. Aqui você também pode dizer para o seu usuário, vocês estão vendo que a gama para você coibir ou dificultar o acesso, ela é bem vasto. O que você tem que fazer? Você tem que estudar o que você quer bloquear, o que você quer dificultar. Aí eu lembro lá do primeiro slide, que é o quê? A flexibilidade, né? Então, se você organizar também ao máximo, isso é só o profissional que pega, vou lá, olho no Google, opa, isso aqui é legal, vou colocando, vou adicionando no servidor, isso aqui é bacana, vou. Você não documentou. Se você não documentou, então hardenização, você pode associar também com documentação. Então, um profissional que não documenta o que faz, o que vai acontecer? Daqui a pouco, nem ele mais entra no servidor dele. A pessoa fala, libera o acesso SSH para o funcionário novo. Aí você vai falar, e agora? Aí você começa a adicionar, não dá certo. Mas se você faz e documenta, documenta. Aí você vai ter o quê? Tranquilo, quando eu quero, eu vou lá na minha documentação e vejo o que eu fiz. Porque parece brincadeira ou não, mas nesses 16 anos aí trabalhando na área, eu já vi acontecer muito isso. Né? Às vezes é uma coisa simples, liberar um acesso SSH, e a pessoa ficar ali, demorando para poder fazer. Mas por quê? Ele hardenizou. Ótimo, mas ele não documentou. Então são tanto arquivos que ele foi alterando, está perfeito, mas ele, às vezes a pessoa, esquece. São muitos servidores. Bom, senhores, esse aqui é o famoso fork bomb. Então, se você digitar isso num terminal Linux, né, o que vai acontecer com esse servidor ou máquina Linux? Ele vai chegar um momento que ele vai travar. Vai travar tudo, porque esse fork bomba, ele joga lá no máximo o número de processos rodando e seu servidor vai simplesmente, ou estação, vai parar. Tem como você coibir? Tem, através, é lógico, você pode limitar, ali tem lá o arquivo, usuário, número de processo, colocou ali 300 para 1, aquele arroba significa um grupo, você limitou para 50 processos. Mas, você também não pode sair por aí limitando o número de processos de determinado usuário. Você tem que fazer o que antes? Um estudo. Será que esse cara precisa rodar 200 processos, 300 processos, 50 processos? Né? Então, você faz sempre um estudo. Mas esse aí, se vocês testarem depois, funciona. Política de utilização de serviços de rede. Né? Aqui a gente precisa o quê? Conhecer, por exemplo, uma coisa é você trabalhar num servidor que você fez. Você planejou. Não planejei, mas eu fiz, eu organizei, eu conheço meu servidor. Outra coisa, pessoal, é você chegar e ser chamado para trabalhar num servidor que não foi você que montou. Né? Então, vão te dar lá o servidor, é seu, e você vai agora ser responsável por esses servidores. Aí, você precisa conhecer alguns comandos que vão te ajudar. Por exemplo, o que está rodando nesse servidor? Né? O que está rodando, como é que está a parte de segurança dele no SSH,
Às vezes você tenta, pessoal, acessar um determinado servidor e você não consegue, quando você não montou. Mas aí uma das coisas que às vezes, olha só, não é uma coisa aqui que você está olhando aqui, o TC Wrap, mas ó, ETC Host Deny, quem na hora vai lembrar de checar o que tem no arquivo etc hosts deny. Né? E acontece de vez em quando alguém usar dessa técnica e vai estar lá, bloqueado. E no hosts alone vai estar liberado somente para aquelas máquinas que ele quis que a pessoa fizesse a conexão. Então é importante você conhecer esses arquivos, né? Esse aqui, pessoal, é um ajuste no SSH, que é o básico. Pelo menos isso o seu servidor tem que ter. Primeira coisa que você faz é alterar a porta. Se você deixar rodando na porta 22 e subir um servidor hoje, o que vai acontecer? Fatalmente você vai ser escaneado. Como eu estou fazendo a parte aqui, né, da parte da hardenização, mas se você quer invadir, por exemplo, você vai escanear, é lógico que você vai começar pelos lugares que estão dando maior brecha para você. Não que ele não vai querer aquele também que está dificultando, mas a tendência é que ele pega primeiro o quê? O mais fácil. Então, se o cara deixou a porta SSH, deixou o root logar no terminal, aí vai ser um alvo. Né? Aqui a gente tem, aqui está descrito também para você criar um grupo, admins, por exemplo, você cria um grupo admins, e somente aqueles usuários que estiverem nesse grupo admins pode fazer acesso a SSH. Mais uma vez eu vou falar de novo a palavra que infelizmente não é todo lugar ou toda instituição que se preocupa, que é a documentação. Nós sempre queremos o quê? Fazer, implementar coisa nova, mas a gente não para um tempo do dia para você documentar o que você fez. Então, se você quer trabalhar nessa área de segurança da informação, você precisa, acho que qualquer outra área também, você precisa aprender a documentar. Tá? Então, documentar é muito importante. Quando eu disse que você pegou um servidor que não foi você que desenvolveu e precisa ver o que está rodando nele, o NetStat é uma opção. Existe também um pacote chamado Nmap também, que ele roda o que tem na máquina. O Nmap ele é bem vasto, né? Serve para fazer muita coisa, mas é uma outra opção também. O Fuser também. O que acontece? O comando anterior, ele vai te listar lá o que está rodando, por exemplo, assim, 432, que é aqui, que é o Postgres. E o Fuser vai fazer o quê? Ele vai te mostrar lá qual processo ali, o PID, está rodando aquele que você detectou no comando anterior. Mas se você não quer ficar dando netstat, fuser, você usa também esse outro carinha que é bem interessante. O -i, ele já pega as informações tanto do netstat quanto do fuser. Então, é importante, pessoal, você, quando estiver trabalhando no servidor, você conhecer tudo daquele servidor. Aí eu te pergunto, você foi chamado para administrar um servidor. Não é, pessoal, 100% que alguém vai te dar um manual de tudo que tem nesse servidor. Não é, raro isso aí. Eu mesmo, todas as vezes que eu peguei, eu não tive essa sorte de pegar tudo documentado. Então você tem que saber explorar. Explorar você tem que conhecer. Hoje em dia, pessoal, com a informação, né, como a gente tem aí, é só colocar no Google lá, a gente descobre, e implementa,
né? Isso também é uma coisa assim, muito boa, só que por um outro lado, o que acontece? Muitas das invasões está aí também. Por quê? Você implementa uma coisa que você não domina. Você implementa um servidor de banco MySQL que você não domina, você nem estudou banco, você instalou lá, passou para o pessoal lá de desenvolvimento, o cara está criando os bancos, mas você nem estudou MySQL, você só pegou uma receitinha na internet e fez. Então, primeiro, estuda o que você vai implementar. O Nmap eu já citei. O Nmap é uma poderosa ferramenta de scanner. Então ele consegue escanear a sua rede, ele consegue escanear redes aí esparramadas aí, né, no geral no globo. Então ele pode escanear, por exemplo, servidores que estão com a porta 22, servidores que estão na 3306, que é a MySQL. Então o Nmap é uma ferramenta muito boa para você anotar e você estudar ela bem a fundo. Nmap podia ser até tema de uma palestra. Uma outra coisa muito importante no servidor, quando você está montando, é o registro, pessoal, de eventos. Quando você está planejando o seu servidor, você tem que pensar o quê? Em log. Se eu for invadido, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar os logs. Mas, e se meu invasor foi lá e detonou meus logs? Foi lá e removeu todos os meus logs. Então, existem soluções. Nós temos o syslog NG, que é um servidor de log. O que ele faz? Você deixa ele centralizado e, por exemplo, todos os outros servidores jogam o log para ele. É um caminho, é uma alternativa. Observe, pessoal, o que você tem que se preocupar com o evento. Datas e horas de entrada, identidade no terminal, nome da máquina, registro da tentativa de acesso, aceito e rejeitado, registro das tentativas de acesso a outros recursos, dados aceitos e rejeitados, alteração de arquivos, uso de privilégio, aplicativos e utilitários dos sistemas. Então, nessa parte de registro de eventos, você tem que pensar nessa solução. Ah, mas eu tenho um servidor e não me preocupei com essa parte de log. Mas é uma coisa que você pode agora, ou monta um outro servidor, ou faz uma outra alternativa, e tenha o seu log replicado em algum lugar. Tá? Então, como eu falei para os senhores, o syslog NG é um bom caminho para você começar. Ele é um servidor de log. Você configura ele no servidor e nos clientes. Então, os clientes jogam os logs todos pro servidor. Então, se alguém remover log em uma invasão, você vai ter esses logs em outro local. Pessoal, auditoria. Auditoria, muito interessante. Por exemplo, tem esses dois aqui, o LastCon. LastCon, quando você tem vários usuários lá no seu servidor, você quer saber quais comandos aquele usuário X, Y ou Z digitou. O que você vai usar? Você vai usar ali o LastCon usuário. E você viu que a instalação dele é bem simples. É só aquilo ali. E já vai estar funcionando. Aí nós temos também o Snoop. O Snoop, pessoal, a diferença de um para o outro é que é o seguinte. Se você instala o Snoop, é o Snoop lá de onde? Do Charlie Brown, não. É o Snoop, lá o get está o Snoop. Você vai conseguir, de um terminal, verificar as ações em tempo real do que aquele usuário está fazendo. Porque, pessoal, acredite, na parte de segurança de hardenização, às vezes o inimigo não está do lado externo, ele está no lado interno. É aquele cara que conhece a sua estrutura, é aquele cara que está lá acessando o seu servidor. Ah, mas eu vou ficar tendo que olhar Outlog lá na tela. Se você está ali, está no seu trabalho, você pode deixar, como se não, no final do dia, você pode o quê? Olhar aquele arquivinho lá, Outlog, né?
dá um cat nesse arquivo, um grep no nome do usuário, ou se você quiser, eu não sei se tem gente que mexe com programação, pode fazer um shell script, né, para poder facilitar a sua vida, mas o Snoop, pessoal, ele é muito bom nisso, né, e é bom também para auditar em tempo real, né, por exemplo, às vezes você recebe uma missão, né, dizendo que você tem que, vamos dizer assim, você tem que inspecionar lá um determinado usuário, você tem que rastrear. Aí o que você faz? Você consegue rastrear em tempo real ali com o Snoop. Se chegou nessa fase de você receber uma ordem de rastrear, é bom que você rastreie em tempo real, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa pode fazer, então às vezes você está ali no Snoop na tela, você consegue ver e você consegue até coibir. Lembre, pessoal, por isso que é muito importante o que tem, se vocês repararem, um sequencial de ações de hardening que você pode fazer para dificultar a invasão, tá? E importante tudo que foi falado pelo seguinte, por exemplo, se esse usuário que você está fazendo, está rastreando, ele tem acesso root, ele está no grupo sudo, então mais um motivo para você rastrear em tempo real. Pessoal, essa parte aqui de tuning do kernel, né, até antes de falar de tuning do kernel, nós temos que um servidor hoje na nuvem, ele tem que ter, primeiro de você pensar em tuning de kernel, ele tem que ter o quê? Um firewall. Tem que ter um firewall, mas eu tenho 10 servidores, nos meus 10 servidores vai ter que ter um firewall. Olha, se você não tiver numa estrutura que você pode implementar um servidor, por exemplo, hoje, um servidor que eu tive a oportunidade de trabalhar, logo que eu entrei na IBSER, que foi o de Firewall PFSense. Muito bom o PFSense. Então, se você tem um PFSense rodando, mas mesmo assim eu preciso ter um Firewall no meu servidor? Depende por exemplo, se é um servidor de banco de dados, né, se é uma coisa crítica, você além de ter o PFSense lá, você tem que ter um Firewall. Mas um firewall, eu preciso entender de IP-tables, eu preciso estudar, vai demorar um tempo, vou pegar, pronto, né, lá na internet, mas tem um firewall, pessoal, chamado UFW, se vocês puderem marcar esse nome, UFW, você dá um apt-get install UFW, e ele é bem simples de você trabalhar, e você colocar mais uma camada de segurança no seu servidor. Túnel do kernel tem túnel TCP, ICMP e IP. O que eu vou demonstrar para vocês aqui, isso que os senhores estão vendo aqui, se vocês jogarem ele no script shell e rodar, vai estar funcionando, nada mais é que um script. Então, isso aqui também, pessoal, ele dificulta uma tentativa de invasão. Olha o que eu disse para os senhores, dificulta, não quer dizer que se eu fizer tudo isso aqui, eu não vou ser invadido? Então, se eu falasse para vocês que sim, eu estaria mentindo. Mas assim, eu consegui colocar barreiras que dificultam. Quanto mais dificuldade o invasor tem de acessar aquele servidor, ou duas ou uma, ou ele vai desistir de você e vai pegar o mais fácil, né? Ou ele vai passar noite em cima daquele servidor até ele invadir. Então, mas a grande maioria, pessoal, ele vai querer o quê? O mais fácil. Então, dificulte. Aqui tem uns outros também que você pode fazer no kernel. Mas é só isso aí, eu estou fazendo treinamento do kernel, pessoal. Aqui, como eu disse, também é o caso do Nmap. Se fosse falar a fundo de túnel, que são ajustes finos no kernel, daria também uma outra palestra. O que eu procurei colocar no slide são o básico, o mínimo que você tem que ter ali no seu servidor, né? Então, por exemplo, aquele último ali de alterar o valor do TTL para 255, isso aí dificulta, porque às vezes o cara roda um scan, está procurando lá um Linux, você põe 255, ou se você quiser, você põe um TTL do Windows, por exemplo. TTL quando você dá o ping lá na pré-64, tal, 128, então
Você fazendo aquela alteração, você põe o número. Se você quiser colocar do servidor Windows, você põe. Já dá uma dificultada nessa parte de invasão. Pessoal, nessa parte aqui da palestra, esses foram alguns cases aí ao longo dos 16 anos que eu pude ter a oportunidade de trabalhar. Então, eu fui consultor na área de segurança da informação no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu auxiliei na migração, né, para software livre, lá do Colégio Militar de Campo Grande. Segurança da informação no 3º Batalhão de Aviação do Exército também. E atualmente trabalho com essa parte de segurança da informação na IBSER, onde sou alocado em Dourados, Mato Grosso do Sul. Pessoal, o que eu tenho para falar para vocês nessa parte é que eu coloquei lá da rotina do administrador, né, do profissional de segurança da informação, é o seguinte. Primeiro, você tem que estar antenado com tudo. Você tem que ser uma pessoa que procura, por exemplo, sempre existe, na página, por exemplo, do Windows, sempre vai ter lá os patches de segurança que você tem que aplicar no seu servidor. Quem que olha aqui essa página e aplica os patches? Exatamente, muito bom. Quem não faz isso, pessoal, está errado. Por quê? Porque a pessoa que está querendo invadir, ela sabe o que está lá, os patches de segurança para aplicar. Se você não aplicou no seu servidor, ele vai usar o próprio Windows está falando, ó, tem que executar esse patch, estou com uma falha. Você não atualizou, você vai ser alvo, né? É uma área, pessoal, também que exige muito estudo, como todas as áreas, mas, por exemplo, atualmente eu faço uma pós na área de segurança da informação pela Estácio e vou começar uma em computação forense e perícia computacional, presencial, com o pessoal da Polícia Federal e Interpol. Então, é uma área que você tem que estar lendo muito, estudando muito. Por quê? Como eu disse para os senhores, o que acontece? Você tendo a responsabilidade de ter servidores na nuvem, e você não ser invadido, não é amigável, eu trabalho 16 anos, nunca tive um servidor invadido. Se eu falar isso, não sei. Vai que eu estou falando para vocês que não fui, e alguém entrou no meu servidor. Mas, o que eu procuro fazer é dificultar, no caso aqui falando, como eu fui milico uns 8 anos, né? Então, é dificultar as linhas de ações do inimigo. Uma outra dica que eu faço para os senhores também, para você testar, pessoal, invasão ou hardenização, o que você faz? Hoje em dia, você pode contratar um servidor na internet aí por $5. A máquina que eu vou depois acessar ali para vocês, se der tempo, foi feita ontem à noite, o meu irmão Hernani, obrigado, ele me mostrou, aqui eu subo um servidor em 10 minutos, pago $5, realmente a máquina subiu, você escolhe qual distribuição, paga $5, por que eu estou dando essa ideia? Às vezes vocês se reúnem, pegam aí umas 3, 4 máquinas dessas, montam um grupo, aplicam hardenização, aplicam os conhecimentos que vocês estão aprendendo de invasão. Se você fizer isso, você está estudando e está do lado correto. Né? Porque o que você está fazendo? Você está fazendo, eu lembro bem, numa palestra que eu assisti, ele falou, compra um roteador, põe na sua casa e você vai testar. É bem isso. Porque se eu estou aprendendo e tento invadir, o que acontece? Você vai ser plotado. Né? E se você estiver numa empresa, ou pior, se você estiver num órgão público, vai chegar até você. Então, para você fazer isso, o que você tem que fazer? Estudar, testar bastante. Essa saída que eu passei para vocês aí de pegar a máquina, servidores virtuais aí, contratar um serviço, são $5, dá o quê? R$15 aí, você acha que servidor aí por 30 também. Você sobe a máquina e testa. Combina aí com os colegas aí, um hardeniza, o outro tenta invadir. É bem legal. Né?
Pessoal, eu vou fazer uma prática aqui, eu queria que vocês prestassem atenção. Aqui nesse servidor que foi montado ontem, e deu para fazer alguma coisa nele já. Aqui na parte de cima está um servidor que eu subi ontem, nesse de $5. Fiz já alguma coisa de hardenização. Instalei alguns IDS nele lá. IDS, pessoal, é que detecta a intrusão interna. Por exemplo, você pode instalar um Fate2Ban, você pode instalar um wide. Se fosse, por exemplo, nós temos na parte de rede, network para invasão externa, que seriam NIDs, aí seriam os NORT, por exemplo. Então aqui eu vou fazer um acesso, aí eu vou pedir para vocês prestarem atenção. Pessoal, esse aqui em ação seria aquela auditoria que eu falei para vocês, do Snoopy. Vocês viram que eu sou meio fã do Snoopy, né? Eu gosto de Snoopy mesmo. E o Snoopy, ele te dá em tempo real tudo o que está acontecendo no seu servidor. Tudo que está acontecendo no seu servidor. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? O Fate2Ban, o que ele faz? Eu implementei ele a nível do SSH. Então, o que acontece? A pessoa pega e escaneia o seu servidor, aí, mesmo que você lá, ele pegou... A primeira coisa que vocês observem nessa linha de comando aqui, mesmo eu tomando essa precaução, observe que no P, ali, está 612. Então, o que eu já fiz? Eu peguei e alterei minha porta do SSH. Mas mesmo assim, pessoal, inimigo interno. Alguém aqui trabalha, por exemplo, numa empresa que estão as mesmas pessoas há 10 anos? Isso é muito bom, hein? Excelente. Mas o que acontece? A rotatividade de funcionários, que é, assim, maioria, a pessoa que sai da empresa, ela conhece tudo. Ela conhece a porta, ela conhece as senhas. Então, isso aí, tudo você tem que fazer. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar acessar e vou errar a senha, mas ele sabia meu usuário e está tentando acessar com o meu usuário. Olha lá, observem que na última linha, o que ele já fez ali? Ele baniu aquele IP. É claro que aqui na apresentação eu coloquei aqui 1 minuto, lógico, 1 minuto e meio, mas o que acontece? Na vida real você pode colocar aqui em segundos, tem um parâmetro lá, depois dá uma olhada nessa ferramenta. Você pode colocar, se você quiser, sei lá, 3, 4, 5, 10 horas. Né? Então, é interessante, porque você tem que, o quê? Tudo que gera log, gera auditoria, você tem que analisar. Pergunto quem analisa log, quem olha log. Né? Excelente. Tem que analisar os logs. Pessoal, é impressionante como tem grande número de profissionais que não tenham essas preocupações. Bom, pessoal,
agradeço aí a oportunidade aí da Podsec em vir dar a palestra. Agradeço aí os senhores aí. Estou à disposição. Tem um site alessandrofonseca.com.br, onde tem lá toda a minha trajetória profissional, contato. Quem tiver interesse, tem Skype lá também. Pode ir. É alessandrofonseca.com.br. Então, pode entrar em contato. Pessoal, uma coisa que eu digo, eu sou... não tem nada contra o Windows, trabalho com Windows Server também, mas uma grande coisa do software livre, pessoal, é a união e o compartilhamento de conhecimento. Compartilhar conhecimento faz com que a comunidade esteja aí há muitos anos. Então, se eu sei alguma coisa, se você me perguntar, eu vou te passar. Tanto que eu ministrei curso em Senac de administração de servidores, meus alunos saíam, aprendiam um servidor, já montava, porque eu passava para ele tudo que eu usava, sem restrição nenhuma, script, firewall. Então, agradeço a todo mundo aí, muito obrigado.